O tema que eu vou estar desenvolvendo é referente à minha dissertação de mestrado. Eu procurei pautar algumas posições gerais, até por conta do tempo que nós temos aqui, que é um pouco escasso, mas eu vou trazer algumas considerações em linhas gerais sobre a questão da energia elétrica e a sustentabilidade hoje. E o meu foco principal é o licenciamento ambiental simplificado, voltado para as pequenas centrais hidrelétricas, que nós vamos estar definindo mais para frente para vocês. Então, hoje, a questão da hidroeletricidade está sendo bastante discutida, principalmente quanto à questão da liberação ou não liberação da construção da usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte, ela não é uma pequena central hidrelétrica, então ela não entra na questão do licenciamento ambiental simplificado e nem poderia ser assim devido à grande amplitude do empreendimento. Então, o que nós vamos estar tratando aqui hoje é referente a esses pequenos empreendimentos hidrelétricos, mas que têm uma interação com o meio ambiente também e que exigem uma deliberação do seu licenciamento mais aprofundada do que o que nós estamos vendo atualmente. O meu e-mail de contato está aqui já. Quem se interessar por ter o material pode entrar em contato, eu envio o material por e-mail. Posso passar? Todo mundo já anotou? Bom, nós vamos dar início, então, ao nosso tema, entrando na questão da energia e da degradação. O meio ambiente que nós vivemos, ele se encontra em constante mudança. Essas mudanças, elas são, de uma maneira geral, divididas em dois grandes eixos: as mudanças naturais e as mudanças causadas pelas ações antrópicas. E o que diferencia essas duas mudanças, esses dois tipos de mudanças ambientais, está pautado principalmente na questão do tempo em que essas mudanças ocorrem. Então, as mudanças naturais, elas ocorrem, de uma maneira geral, lenta e gradualmente, com exceção para os grandes desastres naturais. Já as mudanças ambientais causadas pelo homem, elas ocorrem de uma maneira muito mais rápida, num curto período de tempo. Nós podemos ver, principalmente depois da Revolução Industrial, o quanto o meio ambiente foi afetado, principalmente devido a esse aumento populacional e ao aumento desse consumo pessoal. Porque se temos mais população, temos mais consumo, principalmente com o modelo industrial aplicado da Revolução para cá. Após um outro acontecimento marcante, a Segunda Grande Guerra, também com a necessidade de reconstrução daqueles países atingidos, houve um disparo no aumento da necessidade de energia. E, frente a essa necessidade, algo deveria ser feito. Então, o consumo de energia aumenta ainda mais, e a sua interação no meio ambiente, consequentemente. Os problemas ambientais comuns que nós temos conhecimento, que estão divulgados na mídia diariamente, nós podemos elencar como poluição do ar, chuva ácida, as tão mencionadas mudanças do clima, a poluição da água, degradação costeira e marinha, desmatamento, acúmulo de resíduos tóxicos, entre outros. É apenas uma listagem geral. Como causas gerais também desses problemas ambientais, nós podemos citar o aumento populacional, o crescimento e as mudanças dos padrões industriais, o transporte e o acesso aos meios de transporte pela população, porque todo mundo quer ter um carro, todo mundo quer ter a sua moto, mas o impacto que esse veículo causa no meio ambiente a gente não leva em conta na hora de adquirir seu veículo. As facilidades de financiamento também aumentam a frota, o que agrava também os problemas com o transporte. A agricultura e as técnicas empregadas na agricultura também
E a questão do turismo, porque o turismo também pode ser uma fonte degradadora do meio ambiente, principalmente quando ele é realizado naquelas áreas que deveriam estar protegidas. Nem sempre o turista respeita aquele meio ambiente que está ali intacto, muitas vezes. Mas o que nós podemos pensar dessas causas gerais dos problemas ambientais? Se nós formos pensar de uma maneira mais profunda, um pouco mais profunda, nós podemos ver que o modo como a energia ela é produzida e utilizada, ela se encontra na raiz da maioria desses problemas e dessas causas. Então, por exemplo, a poluição do ar, a chuva ácida e as mudanças do clima, elas são resultantes também da queima de combustíveis fósseis. E se nós pensarmos que a atual matriz energética mundial é baseada ainda em mais de 70% na queima de combustíveis fósseis, nós já temos uma noção dessa importância desse fator nos problemas ambientais. Já em outras situações, a forma como a energia é produzida e utilizada, ela não se encontra tão diretamente, tão aparentemente, mas ela tem uma função indireta. Por exemplo, na degradação costeira e marinha por vazamentos de poços de exploração petrolíferos, de navios petrolíferos. Então, a forma da energia ser produzida, ela se encontra, sim, direta ou indiretamente ligada aos problemas ambientais. A energia também ela está diretamente ligada à questão do desenvolvimento. A questão do consumo energético ela é diretamente proporcional ao desenvolvimento e renda daquela região. Se nós pensarmos que, atualmente, 2 bilhões de pessoas no planeta vivem sem acesso à eletricidade, e esses 2 bilhões de pessoas estão localizados justamente naqueles locais em que não há essas políticas de desenvolvimento, em que existem pessoas vivendo com menos de R$1 por dia. Então, daí, dá para ter noção da relação do acesso à energia com a questão do desenvolvimento e da renda. Só a título de ilustração, o crescimento da população brasileira na década de 90 foi de 1,3% ao ano, ao passo que o consumo de energia per capita aumentou 3,3% a cada ano no mesmo período. Se nós pensarmos, a década de 90 foi bastante importante, principalmente a sua segunda metade, para o desenvolvimento da indústria brasileira. Isso disparou o consumo de energia no país, o que veio a acumular com um quadro de escassez de energia no início do ano 2000, que nós vamos estar discutindo um pouquinho mais daqui para frente. Então, como conclusão do que foi exposto até o presente momento, o que nós podemos traçar é que o acesso à energia elétrica, hoje, ele representa um requisito básico da cidadania, sem o qual o indivíduo ele fica marginalizado daquilo que se entende por desenvolvimento. E para que essa energia ela possa ser oferecida e chegada até aos nossos lares, ela demanda um processo industrial bastante grande, que vai da captura dos recursos naturais necessários para a produção daquela energia, até um ponto em que muito pouco se pensa, que seria a destinação final dos componentes dos equipamentos que fornecem esses serviços elétricos. Então, aquelas peças, materiais utilizados no fornecimento da energia, na geração de energia, eles têm um tempo útil. E depois que esse tempo útil termina, o que é feito com esse material?
muito pouco se fala hoje sobre isso ainda. E, frente a essa interação ambiental que a energia tem, a gente pode perceber a importância desse tema no debate atual sobre a sustentabilidade. Então, o desenvolvimento sustentável, ele é pautado, um dos seus pilares é a questão do desenvolvimento industrial também, porque o país precisa se desenvolver. Nós, como ecologistas, não somos contra o desenvolvimento, muito pelo contrário, mas esse desenvolvimento precisa ser pautado em algumas regras que venham a proteger esse meio ambiente para nós mesmos, porque nós mesmos é que dependemos desse meio ambiente. Então, a energia, ela assume essa posição central na agenda ambiental global, principalmente porque a atual matriz energética global, como eu já falei anteriormente, ela é pautada na extração de combustíveis fósseis. Entrando nesse segundo momento da palestra, nós vamos apresentar, primeiramente, um histórico de como se deu o desenvolvimento da indústria energética aqui no país, especialmente no estado de São Paulo. Rapidamente, para que nós possamos entender como foi esse desenvolvimento e o que gerou as políticas públicas voltadas para o licenciamento ambiental simplificado. Então, nos últimos anos do Império ainda, a economia brasileira ela era assentada nos produtos para a agroexportação. Então, eram produtos primários. Mas essa produção no Brasil possibilitou que o país tivesse um desenvolvimento e que, com esse desenvolvimento, já fosse possível realizar as primeiras pesquisas energéticas no país. E as primeiras experiências com utilização de energia elétrica aqui no Brasil ocorreram concomitantemente com as experiências na Europa e nos Estados Unidos. A primeira usina hidrelétrica brasileira foi a usina de Marmelo Zero, localizada no rio Paraibuna, no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que entrou em funcionamento em 1889. O que marcou muito o histórico da energia elétrica aqui no país, especialmente no estado de São Paulo, foi a chegada da companhia Light, aqui no país, empresa de origem canadense, que tinha por objeto a produção, a utilização e a venda de eletricidade, gerada por qualquer tipo de força, abrangendo também o estabelecimento de linhas férreas, telegráficas e telefônicas. A década de 1910 marcou uma expansão muito rápida dos serviços da Light aqui no país. E, nessa época, um pouco anteriormente, nós tínhamos diversas pequenas concessionárias que atuavam, tanto na capital como no interior do estado, no fornecimento de energia. A Light adquiriu essas pequenas concessionárias e garantiu quase que um monopólio no fornecimento da energia aqui no estado de São Paulo, estendendo suas atividades também para o estado do Rio de Janeiro. Frente a isso, a empresa começa a construção de novas usinas no país. A década de 20, especialmente, ela é marcada pela ampliação desse parque gerador. Construção de centrais geradoras de maior porte, porque o que se via ainda eram construções de pequeno porte, para ir sempre buscando uma proximidade perto ao local onde aquela eletricidade seria utilizada. Frente a esse monopólio da Light, empresa canadense, o que se via era um quadro de desnacionalização do setor elétrico no Brasil, especialmente São Paulo, que era o principal estado produtor do país. Então, e o que se via entre essa época de 1889 até o início dos anos 30
foi uma pequena interferência estatal no campo dos recursos energéticos. O papel do Estado ele resumia-se a uma interferência com medidas isoladas na regulamentação do setor. O Estado somente se passou a se preocupar com a questão da energia quando a empresa Light expandiu muito as suas atividades e conquistou esse monopólio aqui no estado de São Paulo. E o que nós tínhamos na época, portanto, entre 1930 e 1945, se os senhores se recordarem, era um governo de tendência nacionalista muito forte. Então, o fato de ter esse monopólio estrangeiro no país preocupava bastante nesse atual cenário. E o quadro que se mostrava era de uma definição de um novo modelo de desenvolvimento econômico, baseado na industrialização que começava a ser forte no país. A aceleração do crescimento industrial e a urbanização aumentaram ainda mais a demanda pela energia elétrica. E o que se via no início dos anos 40, portanto, já era uma previsão de um quadro de escassez de energia. Aquelas usinas, aquela ampliação do parque gerador na década de 20 não era suficiente para fornecer a energia que essas novas indústrias que estavam se estabelecendo na região se desenvolvessem da forma como eles queriam. Então, quais foram as medidas estatais tomadas naquela oportunidade? As concessões para o serviço, exploração do serviço energético, seriam dadas exclusivamente a empresas brasileiras, ressalvando os direitos adquiridos pelas empresas estrangeiras já em atividade. E sobre essas já em atividade, um aumento do controle e fiscalização técnica, financeira e contábil. É dessa época também o Código de Águas Nacional, em que ele estabeleceu uma prioridade em relação aos recursos hídricos para a geração de energia elétrica. Inclusive, o Código de Águas ele é bastante criticado, porque ele não prevê o uso múltiplo dos recursos hídricos. Ele é muito focado na questão da energia elétrica, energia hidrelétrica. E o que nós tínhamos, então, de situação no momento era essa carência energética brasileira com relação a combustíveis fósseis, principalmente o carvão e o petróleo, a necessidade do fornecimento de energia para aquele parque industrial crescente, que culminou com a escolha da exploração do potencial hidráulico no país, devido também, principalmente, à geografia do nosso país, que é bastante rica em recursos hídricos. Então, deu-se início à construção em massa de grandes hidrelétricas aqui na região sudeste, especialmente no estado de São Paulo. Com a tomada do controle do setor elétrico pelo poder público, as empresas públicas federais e estaduais assumiram um papel até então que elas não tinham, que foi fundamental na geração, transmissão e distribuição de energia, mais essa construção de energia hidrelétrica, de construção de centrais hidrelétricas, de grande porte. E essa tomada do controle do setor elétrico pelo poder público se deu principalmente devido à dificuldade das empresas privadas conseguirem financiamento no exterior para suas atividades, porque o período entre 1945 e 1950 é marcado muito forte pelo pós-guerra. Então, aqueles países que eram financiadores, eles estavam mais preocupados em se reconstruir do que em investir no exterior. Então, essa grande dificuldade em obter financiamento foi o que marcou essa transição do controle do setor elétrico no Brasil, do setor privado para o setor público. Mas o que se tinha à frente não era uma situação muito confortável também para essas novas formas de controle das empresas energéticas.
Com a crise do petróleo de 1979, mais a desaceleração das taxas de crescimento do país, devido também às faltas de investimento, mais o aumento da taxa de juros norte-americana, culminaram com o aumento da dívida externa, que também afetou o financiamento do setor elétrico por parte do poder público. Isso no cenário internacional. No cenário nacional, o que se tinha era um descontrole administrativo das concessionárias, o esbanjo de recursos e investimentos de resultados duvidosos, de muitas hidrelétricas construídas que, ao final das contas, tiveram uma rentabilidade muito baixa frente ao grande investimento inicial, e mais os gastos salariais incompatíveis com a gravidade da situação. O que tudo isso gerou? Um ciclo de inadimplência no setor, que afetava a obtenção de recursos para investimentos. Então, tanto no campo internacional como no campo nacional, a falta de recursos, a falta de investimentos foi o que imperou para, já no governo Fernando Henrique, ocorresse a tão famosa privatização do setor elétrico no Brasil. E essa reforma e a introdução da concorrência na indústria da energia elétrica brasileira constituiu-se numa tentativa de redefinir o papel do Estado no setor, para que o Estado não assumisse mais aquela obrigação de investir, porque ele não tinha mais como investir naquilo. Mas o investimento privado não veio da forma em que era esperada, o que culminou com a crise energética que nós passamos entre 1999 e 2001, que tiveram sua principal causa na redução dos investimentos dos anos anteriores. Ainda, a falta de clareza das regras que envolviam o setor, porque era tudo muito recente e ainda é tudo muito recente, e o elevado risco que isso representava e ainda representa, diminui o ritmo da expansão dos investimentos. O investidor ele não tem muito claro quais são as regras que estão em vigor, o que ia acontecer, qual era o risco daquilo, porque era tudo muito recente. Ainda, o governo federal ignorou os estudos que apontavam para uma iminente crise energética no país. E a entrada de investimento privado que esse governo federal esperava, ela não veio. O que acabou acontecendo? O doutor Francisco lembrou do episódio do apagão. O apagão ficou tão famoso que uma das principais medidas tomadas pelo governo federal foi a criação da MP 2198, de 2001, que ficou conhecida como MP do apagão, inclusive. E essa MP do apagão, ela previa uma celeridade na construção e operação de empreendimentos que visassem aumentar a oferta de energia. No campo ambiental, a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 279 de 2001, ela instituiu o licenciamento ambiental simplificado, que pretendia simplificar e baratear os estudos ambientais previamente exigidos nos procedimentos de licenciamento. Esse licenciamento ambiental simplificado, ele era destinado a empreendimentos elétricos, ele é destinado a empreendimentos elétricos considerados de pequeno potencial de impacto ambiental. Especificamente no campo da energia hidrelétrica, os empreendimentos que entram como pequeno impacto ambiental são as conhecidas PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas. A definição de PCH, quem dá, é a Resolução 394, de 98, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que define PCH aqueles empreendimentos hidrelétricos com potência entre 1 e 30 megawatts e reservatório com área igual ou inferior a 3 km². Então, são empreendimentos de tamanho bastante reduzidos.
Vamos definir o que seria o licenciamento ambiental. Não licenciamento ambiental simplificado, o processo de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, que o Dr. Francisco traçou algumas informações iniciais. O objetivo do licenciamento ambiental é a prevenção de danos ao meio ambiente, compatibilizando-se o seu uso com a sua proteção. E o que o artigo 225 da Constituição Federal prevê é a implantação de qualquer atividade efetiva ou potencialmente degradadora deve se submeter a uma análise e controle prévios. Dentro do licenciamento ambiental, nós temos a figura do estudo prévio de impacto ambiental, que é regulamentado pela resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 1 de 86. Então, a resolução traz todos os aspectos que o estudo prévio de impacto ambiental deve conter. Todas as análises, todos os levantamentos de fauna, flora, interação geológica, tudo que deve conter esse estudo está nessa resolução. E qual é a diferença entre licenciamento ambiental e licenciamento ambiental simplificado? O licenciamento ambiental simplificado, primeiro que a resolução 279 do CONAMA, ela não define o que vem a ser impacto ambiental de pequeno porte. Fica aí uma situação bastante nebulosa, sem uma definição clara do que vem a ser esse pequeno impacto ambiental. A resolução ela remete ao órgão ambiental competente pelo licenciamento a definição do que vem a ser esse pequeno impacto ambiental. Então, cabe aos técnicos, baseados em um relatório ambiental simplificado, dizer se aquele empreendimento é ou não de pequeno potencial ofensivo para o meio ambiente. O licenciamento ambiental simplificado, ele não prevê a realização de audiências públicas, ele prevê a realização de uma reunião técnica informativa. E eu pergunto, que nós acabamos de ver os princípios do direito ambiental, onde fica o princípio da informação e da participação popular, que são contemplados na audiência pública, nessa reunião técnica informativa, uma vez que ela prevê a participação da sociedade civil nos debates, por meio de manifestação escrita, num prazo de 40 dias a contar da data de publicação do requerimento da licença, e não da reunião técnica informativa. Então, a sociedade se manifesta de forma escrita. Qual é a garantia que isso vai ser levado em conta? 40 dias depois do pedido da licença, e não da publicação da reunião técnica informativa. Então, eu não conheço a reunião, eu tenho que me manifestar antes da reunião. Ainda, a resolução CONAMA prevê a retroatividade do seu benefício de licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos que se encontram em procedimento de licenciamento. Na época, empreendimentos que estavam em licenciamento tentaram se enquadrar, e muitos deles conseguiram se enquadrar, dentro do licenciamento ambiental simplificado. Inclusive, lá em Piracicaba, nós tivemos o caso da usina Carioba, em que foi bastante discutido na sociedade na época, porque a usina pleiteava a sua entrada no procedimento de licenciamento ambiental simplificado, que acabou sendo negado. O licenciamento ambiental simplificado também prevê um procedimento célere, em que a licença ambiental sai no máximo 60 dias. Se nós pensarmos a quantidade de licença ambiental que o órgão ambiental tem para analisar, 60 dias é um prazo irrisório. É um prazo que o técnico não vai ter tempo nem sequer de ler o relatório ambiental simplificado. Porque quem já teve contato com o relatório ambiental simplificado, ele não tem menos, difícil um documento desse ter menos de 500 a 600 páginas. Imagine vários documentos desse, você
tem que deliberar em 60 dias, porque é um direito do empreendedor. Ainda, o empreendedor comunicará ao órgão ambiental os impactos ambientais não descritos no relatório ambiental simplificados, ocorridos durante a implantação e operação do empreendimento, bem como as providências que se fizerem necessárias. Eu pergunto, e o princípio da prevenção, da precaução, como fica nessa questão? Então, a própria resolução reconhece que o relatório ambiental simplificado pode ter falhas, porque o relatório ambiental simplificado, em relação ao estudo prévio de impacto ambiental, ele é muito reduzido. O que deve constar de um estudo prévio de impacto ambiental, ele é uma lista bastante extensa, que nós encontramos na Resolução 1 do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Já esse relatório ambiental simplificado, ele traz lá 8, 9 itens que devem constar do estudo, o que já faz notar que é um estudo bem precário em relação ao estudo prévio de impacto ambiental previsto na Constituição Federal. Frente a isso, o que nós podemos trazer são essas controvérsias da hidroeletricidade, como que a hidroeletricidade ela pode afetar o meio ambiente se não for aferido aquele dano anteriormente. Então, o meio ambiente, ele está previsto, a definição de meio ambiente ela é prevista na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 3, que define como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E a definição de impacto ambiental, prevista na Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente número 23, de 86, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas e que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais. Elencando de forma bastante genérica os principais impactos causados pelas usinas hidrelétricas, tanto as de grande porte como as de pequeno porte também, em escala reduzida. Mas, quando se fala de meio ambiente, às vezes essa escala reduzida de impacto ambiental pode apresentar uma extinção de uma determinada forma de vida que é típica somente daquele local. Então, nem sempre o pequeno impacto ambiental ele é tão pequeno quanto se quer mostrar. Então, a alteração do regime hidrológico, o comprometimento da qualidade das águas, o assoreamento dos reservatórios, a emissão de gases de efeito estufa, a sobrepressão sobre o solo e o subsolo do local do reservatório, problemas de saúde pública, principalmente ao caráter lêntico daquele reservatório, que gera muitas poças e insetos vêm e se proliferam ali naquele local. O alagamento de terras férteis, deslocamento das populações ribeirinhas, a submersão de sítios históricos e de belezas naturais, o comprometimento de atividades de pesca e de agricultura e o risco das inundações, devido às atividades das barragens. Para finalizar, o que eu gostaria de deixar seriam algumas conclusões sobre o tema. Espero que os senhores tenham aproveitado a palestra. Que, para que o setor energético ele se torne realmente sustentável, é necessário que esses seus problemas sejam abordados de uma forma mais compreensiva, envolvendo políticas que objetivem redirecionar escolhas tecnológicas e os investimentos no setor energético. Na próxima palestra, nós vamos ter umas explicações sobre as novas formas de geração de energia, nós vamos poder compreender melhor
isso daí. E é essencial rever esse setor energético dentro de uma visão mais abrangente, que abordem questões setoriais específicas e questões sobre impactos ambientais. E não somente a questão da demanda pela energia. Precisa de energia para desenvolvimento? Precisa. Mas e a questão ambiental? Vai ficar de lado? É necessário também o estabelecimento de procedimentos que permitam uma avaliação integrada da energia, dando-se mais importância para o uso de fontes renováveis e preferencialmente locais. Quanto mais próximo do local de consumo a energia for produzida, menor aquela cadeia envolvida entre a geração e a distribuição da mesma. A implantação de uma estratégia de desenvolvimento baseada em sustentabilidade deve considerar um paradigma que englobe dimensões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas e também ambientais. Então, é necessário uma revisão desse sistema de produção, especialmente quanto à escolha, ao gerenciamento e à utilização desses recursos naturais, que são matéria-prima para o desenvolvimento e para a geração de energia. E as soluções para as questões ambientais têm que ser encontradas dentro de um contexto mais amplo, no qual os aspectos sociais, econômicos e políticos também precisam ser revistos. O que eu tinha para expor até o momento é isso. Eu agradeço a atenção dos senhores, agradeço a possibilidade de estar aqui hoje e agradeço à casa pela excelente recepção a nós.